A ideia de vida fora da Terra, por muito tempo, pareceu coisa de ficção, né? Mas e se eu te disser que nos últimos anos a ciência começou a encontrar pistas reais? Pistas que estão fazendo uma antiga pergunta voltar, só que agora com uma força totalmente diferente. Sabe aquela pergunta, será que estamos sozinhos? Durante séculos, isso era papo para filósofos, para sonhadores. Só que agora, essa pergunta migrou. Ela virou uma investigação científica séria, guiada por dados, por telescópios, por evidências. É isso. Aquilo que a gente via nos filmes, hoje é o foco de alguns dos maiores projetos científicos do planeta. A busca por vida extraterrestre simplesmente saiu da ficção e entrou no laboratório. E a gente vai entender direitinho como essa mudança aconteceu. A primeira grande virada de chave, na verdade, está na própria pergunta. Porque, graças às novas tecnologias, ela deixou de ser se existe vida lá fora, para ser onde a gente deveria procurar por ela. E para a gente começar a responder onde, o primeiro passo era descobrir uma coisa básica. Quantos palcos para a vida sequer existem por aí? Porque até pouco tempo atrás, a gente não tinha certeza nem se existiam outros planetas fora do Sistema Solar. Hoje a realidade é bem outra. Nós já descobrimos milhares de exoplanetas. E esse número ele não para de crescer. Cada um deles é um palco em potencial, um lugar onde a vida poderia ter surgido. E o mais impressionante é que alguns desses palcos são surpreendentemente parecidos com o nosso. São os que os cientistas chamam de planetas habitáveis. Mas atenção aqui, porque esse é um ponto-chave. Habitável não quer dizer habitado. Significa que o planeta tem as condições básicas, os ingredientes que a gente conhece e que são necessários para a vida. É um lugar onde ela poderia existir. Ok, então a gente já tem os palcos, milhares deles. A questão é, como é que a gente espia o que está acontecendo lá, a trilhões de quilômetros de distância? A resposta não está em enviar uma nave, mas em analisar algo muito mais sutil e fundamental: a luz. E a lógica por trás disso é simplesmente genial. Pensa só no nosso próprio planeta. A vida aqui na Terra transformou completamente a nossa atmosfera, né? Encheu de oxigênio. A ideia é exatamente essa: procurar por essas impressões digitais químicas na atmosfera de outros mundos. São as chamadas bioassinaturas, um rastro que indica que a biologia pode estar em ação por lá. Claro, ainda não são provas definitivas, longe disso. Mas são as primeiras pistas, os primeiros indícios intrigantes de que algo muito interessante pode estar acontecendo em atmosferas a anos-luz daqui. Agora junte esses possíveis rastros químicos com uma outra descoberta que foi, nossa, revolucionária. E aí o cenário todo fica ainda mais promissor. Estou falando daquele ingrediente que, até onde a gente sabe, é indispensável para a vida. Isso mudou tudo, porque a gente costumava pensar na Terra como um oásis azul, único. Mas a ciência foi mostrando que a água, na verdade, está em muito mais lugares do que a gente jamais imaginou. E o mais incrível é que nem precisa olhar para outras estrelas. Aqui mesmo, no nosso quintal cósmico, luas de Júpiter e de Saturno, como Europa e Encélado, provavelmente escondem oceanos gigantes de água líquida debaixo de crostas de gelo. São mundos com um potencial imenso para abrigar a vida bem aqui, do nosso lado. Então, vamos juntar as peças, né? A gente tem milhares de planetas. Temos os primeiros rastros químicos aparecendo. E temos água por toda parte. A escala da pergunta mudou de novo. Não é mais só, será que existe vida? Mas sim, onde a gente vai encontrar primeiro? Só que aqui a gente chega num ponto muito importante, que é o de ajustar as expectativas. Porque a ficção científica nos deu uma ideia bem específica sobre vida extraterrestre, mas a probabilidade científica, ela aponta para uma direção bem diferente. E esse é o ponto crucial. A primeira forma de vida que encontrarmos, muito provavelmente, não vai nos dar um oi. Vai ser algo simples, microscópico, mas a descoberta de uma única bactéria em outro mundo seria, isso não exagero, a maior descoberta da história humana. Porque significaria que a vida não foi um acidente que só aconteceu aqui. E essa frase, ela não é um exagero. Muitos cientistas que estão na linha de frente dessa pesquisa realmente acreditam nisso. Com as ferramentas que a gente tem hoje, como o telescópio espacial James Webb, a sensação é de que essa resposta ela está ao nosso alcance. E essa é a grande mudança. A busca por vida lá fora saiu das páginas dos livros, das telas de cinema e se tornou uma possibilidade real, palpável. E no momento em que essa resposta chegar, ela vai mudar para sempre a forma como a gente enxerga o universo e, principalmente, a forma como a gente enxerga a nós mesmos.